Nesse vídeo, nós vamos dar continuidade ao que foi apresentado no vídeo anterior, falando sobre o girassol de Peterson dentro de uma proporção áurea. Bom, então, a gente vai relembrar que aquela proporção usada para representar o girassol de Peterson tem a ver com o ângulo áureo. Esse ângulo áureo, por sua vez, ele vai ser representado no nosso modelo por um alinhamento assintótico que representa a unidade de diferimento de Kepler em π. Então, a ideia é fazer com que essa oscilação que gera 2,5 graus de diferença seja amortecida no decorrer da sequência de crescimento dessa proporção relacionada com a sequência de Fibonacci. Bom, então, no caso específico hoje, a gente vai tratar do que acontece com a pergunta feita por esse astrofísico da NASA, Mário Lívio. Ele dedicou um livro inteiro falando sobre razão áurea. Aí, lá na página, não estou lembrando agora, depois eu coloco, ele fala sobre o que seria essa constante 1/89. E para a gente poder relacionar essa pergunta do Mário Lívio, do que seria 1/89, a gente precisa apresentar de novo a proporção áurea que a gente utilizou. No vídeo anterior, a gente colocou 144/89 igual a 89/55. E relacionou isso com o diferimento de Kepler, daquela unidade. Multiplicando isso, o termo médio ao quadrado vai dar a diferença de uma unidade da produção desses extremos, de 144/55. E essa oscilação aqui é que é o grande lance, porque o alinhamento que a gente está colocando está separando o π em dois domínios. Num domínio, a gente tem a relação tripla com 135 graus e relacionada com 45 graus. Nessa oscilação, a tendência é amortecer esse valor oscilatório da amplitude gerada pelo ângulo áureo de 137,5. No primeiro momento pode parecer enrolado, mas a questão é, quando o Mário Lívio coloca em destaque essa constante, automaticamente ele nos remete para a nossa proporção áurea. Então, como é que a gente vai fazer para conectar isso? A gente vai simplesmente pegar a nossa proporção, que foi apresentada no vídeo anterior, colocar em evidência esse 1/89, passando 144 lá para baixo. Vai ficar assim. Pronto. Aqui está a constante que o Mário Lívio cita no livro dele, Razão Áurea. Bom, essa relação, por que o Mário Lívio considera essa relação tão importante? Ele diz, é um número absolutamente notável na sequência de Fibonacci. Por que isso? Porque ele representa uma série infinita em uma razão geométrica. Essa razão geométrica diz que 1/89 é um somatório do Fn sobre o 10 elevado a n mais 1, isso quando n vai até o infinito. A título de exemplo, porque lá no livro ele explica com mais detalhes, mas aqui só para poder justificar esses somatórios, vamos começar com um primeiro termo de Fn. Para n igual a 1, Fn vale 1. Então é 1/10 ao quadrado, ou seja, 0,01. Aí, pegando o segundo termo, que é o 1 também, elevado a 10 ao cubo, vai dar 0,001. Seguindo pela tabela de Fibonacci, a gente vai encontrar os decimais na divisão de 1 por 89. Volto a dizer, essa explicação aqui está sucinta. Mas se você for no livro Razão Áurea, do Mário Lívio, na página 126, tem lá explicado direitinho. O importante para a gente aqui é associar essa constante dele por esse somatório. Bom, no nosso caso, voltando para a proporção que a gente tem, a gente vai obter uma equivalência, porque você repara que se a gente utilizar essa proporção A sobre B
e igual a C sobre D, e fazer as operações de soma desse tipo, somando B com A, dividindo por B, somando D com C, dividindo por D, que não altera a proporção. A gente vai encontrar uma relação de Fibonacci que vai acabar sendo 55, 89, 144, 233 e assim por diante até ao infinito. Então, essa relação da constante que o Mário Lívio coloca tem a ver com a nossa proporção. Por que, que ela tem a ver? Qual é a razão para que a gente possa colocar essa proporção dentro de uma equivalência com o que o Mário Lívio coloca? A razão está aqui. Quando a gente vai fazer aquela linearização pelo diferimento de Kepler em unidade π, e fazendo a oscilação, a gente usa aqueles 2,5 graus que o ângulo áureo nos coloca para criar essa divergência. Enfim, se você tem 1 sobre 89, considerando que o valor de π, a metade, é equivalente a 90 graus, os 89 são os 90 graus menos 1, invertido. Se você for fazer o somatório de 1 sobre 90, você vai encontrar 1 elevado a d sobre 10 elevado a d mais 1. Aqui é mais fácil para a gente poder verificar isso. 1 sobre 90, se você for na maquininha lá dividir, você vai encontrar 0,0111, que é uma dízima periódica. E ela está representada muito bem aqui, porque aqui, quando D... Aqui eu me esqueci de colocar... O D é igual a 1 e vai até ao infinito. Esse D é igual a 1 e vai até o infinito. Então, 1 sobre 100 mais, aqui para 2, 1 ao quadrado sobre 10 à terceira, mais 1 à terceira sobre 10 à quarta, mais, representando isso. Essa constante é a que relaciona o colapso. Se na formação do girassol de Iterson, nós tivéssemos adotado 1 sobre 90 como constante, simplesmente não ia aparecer nada. O fato de ter utilizado 1 sobre 89, que é a constante que o Lívio adota, é o equivalente a nós a representar esse somatório com aquela inclinação, com aquela oscilação de 2,5 graus. Lá na página 122 do mesmo livro, do Mário Lívio, ele faz essa sequência que eu acho bastante chatinha, mas lá no livro ele explica com bastante propriedade. Então, basicamente, é isso. A gente está relacionando o 1 sobre 89, que o Mário Lívio cita no livro dele, com a nossa proporção que relaciona o ângulo áureo com uma oscilação de 2,5 em torno de um alinhamento de diferimento Kepler que vale π e oscilando em 135 graus e 45 graus. Essa oscilação vai sendo amortecida até o limite assintótico. Então, basicamente é isso.